Ele deixou a nota fiscal sobre a mesa da sala como se fosse um troféu e me chamou de velha na frente de todo mundo. Era 60,0 dólares. Todo carimbado e plastificado o nome do salão, as iniciais do cartão. O valor brilhava mais que qualquer bijuteria naquela noite. E a intenção por trás dele queimou mais do que qualquer pedra falsa. As pessoas riam, alguns olhavam rapidamente e voltavam a conversar. A irmã dele, então, olhos arregalados, tocando o novo batom como se tocasse uma coroa. Meu marido, com aquele sorriso de quem se acha generoso, batia no bolso como quem prova que o dinheiro o absolve. Foi por amor, disse. Você precisava, brincou, como se eu fosse um objeto passado de moda. Velha, repetiu, mais alto, para garantir que todo mundo ouvisse. Naquele instante, o som do salão, os talheres, os risos automáticos, tudo se apagou para mim. Eu senti o peso da palavra se acomodar na minha garganta, um pequeno nó que cresceu e fez meus dedos gelarem. Não por vergonha do rótulo, mas por raiva das mãos que o entregavam. Fui chamada de velha pelo homem que dizia me amar. Enquanto ele fazia questão de jogar 60 mil reais na transformação da irmã que, até então, eu sempre tratara como gente. Se essa história está tocando você, se já sentiu o veneno de uma justiça feita com notas e não com respeito, fica comigo até o fim e já deixa seu like rapidinho. Preciso que você esteja aqui quando eu contar o que aconteceu depois. Eu poderia ter explodido ali, naquele sofá estofado e cheio de gente. Poderia ter arrancado a nota da mão dele e rasgado aquilo com as minhas unhas. Mas respirei. Respirei não porque aguentei a humilhação, mas porque eu tinha um plano melhor, tempo e dignidade. E porque sabia que alguns poderes funcionam nos bastidores. Por que ninguém sabia? Porque há coisas que escolhi manter fora das vitrines. O hospital que carrego no nome da família foi uma responsabilidade herdada. Organizada por uma holding, o tipo de operação que prefere assessorias e contratos a placas douradas com rostos. Eu gosto de caminhar sem ser seguida, de pagar minhas compras sem que o caixa saiba quem eu sou. Meu sobrenome aparece em notas fiscais e não em manchetes. Em casa, sou esposa. No trabalho, sou quem resolve problemas. Em público, sou apenas alguém que não gosta de ser olhada com admiração condicionada. Foi escolha. Por prudência, por cansaço, por desejo de normalidade. Depois daquele dia, tudo virou cenário. A irmã dele, Bruna Meno, sorria para as fotos com cílios novos, cabelo que brilhava como verniz. O marido, Eduardo, contava a história dos 60 mil reais com prazer quase religioso. Foi 3 sessões. Implante capilar, botox, luzes, enumerava para qualquer um que quisesse ouvir. A festa continuou. Mas nos cantos, nos olhares que buscavam confirmação, eu percebi a diferença. Eu era velha no palco que ele montou. A roupa que eu vestia, o corte de cabelo discreto, tudo aquilo se tornara argumento para ridicularizar. Os dias que se seguiram foram uma mistura de rotinas normais e olhares pontiagudos. Conversas de vizinha, mensagens com Imuri, a mesma história repetida como se fosse piada interna. Eu guardava minha raiva no bolso, entre notas de papel e uns papéis de reunião. Trabalhei como sempre, reuniões, relatórios, visitas aos andares do hospital onde ninguém fazia festa por eu estar ali. Sou boa em ser invisível quando quero. Mas tem coisa que invisibilidade não conserta menos, como uma irmã que, numa busca desesperada por beleza instantânea, se vinga do próprio corpo. Não demorou para que a vaidade surtisse efeito inimaginável. Bruna fez o procedimento em uma clínica estética que prometia ser referência. Voltou radiante para casa como se tivesse pago a fatura da própria felicidade. Na madrugada do 3º dia, minha campainha tocou. Eduardo do outro lado da linha tremia, a voz mais fina do que eu lembrava, Helena. Chama o pronto-socorro, ela está desmaiada.
Acho que teve uma reação, eu senti o ar faltar. Fogo de cada palavra. Corri para o carro. A chegada ao hospital foi rápida. O reluzir da cidade se misturou com as luzes frias do plantão. O estacionamento, cheio de carros, abriu espaço como se soubesse que aquela noite pediria urgência. Eu entrei sem correr, porque correria sozinha não me traz vantagem naquele tabuleiro. Havia uma maca, um sussurro de enfermeiro, o som metálico de rodízios de leito. Bruna jazia, pálida. Eduardo, ao lado, com aquelas mãos que antes contavam os R$60. 0, agora apertadas como quem implorava por um fio de controle que não tinha. Ele tentou falar com os plantonistas com a mesma voz que usava para pagar mimos. Olha, eu posso resolver qualquer coisa. É só me dizer. Tentou usar cartões, o nome do salão, promessas de gratificações. Eu vi a insegurança no rosto dele. Vi também o orgulho derreter em vergonha menos, e essa mistura é feia. Os médicos faziam o que deviam fazer primeiro, estabilizavam. Não havia muito que o dinheiro comprasse em termos de atendimento inicial. Emergências têm protocolos e o plantão responde. Eduardo, no entanto, tentou furar esse protocolo com o costume velho de achar que conexões e notas altas abrem portas. Pediu a um enfermeiro para dar um jeitinho. O enfermeiro sacudiu a cabeça. Eu permaneci em silêncio, observando. Então houve um momento que é difícil explicar, sem que pareça versão de cinema, uma enfermeira jovem. Com olhos cansados, olhou para mim e perguntou o meu nome. Eu disse, ela sorriu, reconhecendo algo, não minha presença nas redes, não minha roupa, mas aquela voz calma. Em seguida veio a pergunta que mudou tudo. A senhora é? Eu poderia ter dito nada. Poderia ter usado o anonimato como escudo. Mas havia uma família ali que precisava de calma. No meio do caos, a verdade tinha mais poder que qualquer nota fiscal. Tirei do bolso o cartão de visita, não para humilhar, mas para resolver. Era discreto. Helena Albuquerque, diretora executiva menos Hospital Central São Bento. A moça leu e seus olhos se arregalaram. A informação circulou como uma certeza silenciosa pelo corredor. Aquela mulher simples, de voz baixa, era dona do hospital. Eduardo mal teve tempo de fechar a boca. Primeiro veio o espanto, depois a incredulidade que desarticulou as palavras de quem acredita que dinheiro é passe livre para tudo. Mas, o quê? Balbuciou. Você é dona daqui? Sua voz saiu pequena, quebrada. Era como se a tábua onde se apoiava tivesse sido puxada. O que eu fiz então foi simples e firme. Não porque queria vingança, mas porque respeito não se compra com cartões. Entrei no plantão com passadas calmas. Paguei a cortesia à equipe que ali trabalhava, menos elogiei o atendimento. Reconheci o esforço e disse ao marido, em um tom que ele não poderia fingir que não me ouvia, cobre-se do que precisa. Aqui nós cuidamos das pessoas. Se você quer que sua irmã receba o melhor atendimento, vamos providenciar. Mas há condições. Olhares se voltaram. A reação teve formas variadas. Algumas pessoas sussurraram que estava estragando o homem publicamente. Outros apenas assistiam, esperando ver se eu explodia. Eu não explodi. Pedi a Eduardo que pedisse desculpas. Não por causa de testemunhas, mas porque a desculpa era um primeiro passo. Pedi que se responsabilizasse pelo que fez, pela ostentação que humilhou, pela decisão que colocou a irmã em risco com procedimentos mal avaliados. Pedi que, se queria que a irmã fosse atendida com prioridade, assumisse a responsabilidade pelas despesas e pela reparação do erro. Foi um pedido justo. Ele hesitou, mas o aperto no peito falou por ele. Pediu desculpas, primeiro baixo, depois mais alto, até que sua voz envergonhada preencheu o corredor. Pedi que ele fizesse aquilo de forma clara. Pedindo perdão à mulher que tinha chamado de velha, não para humilhar mais, mas para que reconhecesse o próprio erro diante de quem ele ofendeu.
O atendimento foi feito. Bruna foi estabilizada. Exames pedidos. Equipe especializada acionada. Não houve favores ilegais. Não se furou fila. Não se dispensaram protocolos. O que aconteceu foi que, como diretora, eu autorizei encaminhamento para a equipe de especialistas internos. Assegurei que houvesse instrumentação adequada e cobri custos que poderiam tornar a situação mais complicada para uma família despreparada. É diferente de subornar, é diferente de privilegiar de forma ilegal, é usar a autoridade para garantir cuidado que a situação exigia. E, quando se trata de vidas, é preciso agir rápido. Eduardo ficou pálido ao perceber que o cartão que ele exibira dias antes como prova de que tudo se resolve com dinheiro não o eximia do tratamento que merecíamos. Aqueles 60 mil reais compraram um sorriso temporário para Bruna. Não comprou consciência. E a partir daquele momento, dentro dos limites do hospital e da lei, a dinâmica mudou. Ele pediu desculpas. Pediu perdão. Não em lágrimas teatrais, mas em voz baixa. Pedindo uma segunda chance, tentando costurar o próprio orgulho com a palavra desculpa. O que aconteceu depois foi um jogo de reações. Alguns parentes ficaram constrangidos. Vizinhos que cuidavam das aparências se aproximaram com condescendência. Eu, por minha vez, não fiz discursos. Não era minha intenção humilhá-lo. O que eu quis foi simples, e talvez subversivo, transformar a situação em aprendizagem. Eu cobri as despesas iniciais, porque a vida de alguém não é moeda de troca para a vaidade. Pedi que meu marido acompanhasse a irmã durante a internação, que conversasse com a equipe, que aprendesse sobre riscos e responsabilidades. E pedi que me pedisse perdão com sinceridade. Que se responsabilizasse pelas próprias escolhas e pelo modo como tratava as pessoas ao redor. Naquela noite, no caminho de volta para casa, houve um silêncio longo, denso como fumaça. Eduardo olhou para mim uma vez, e entre as ruas iluminadas ele falou a Helena. Eu não sabia. Como você guardou isso de mim? Perguntei-me se devia responder com frieza, com um sermão, com a força de quem poderia mandar embora. Em vez disso, contei-lhe, com calma. Por que escolhi essa vida discreta? Porque vivi cedo demais cenas de vaidade que feriram pessoas. Porque preferi que o hospital fosse sempre um lugar de trabalho e responsabilidade, não uma vitrine de status. Porque queria que as pessoas se curassem por competência e não por fama. Porque ser dona de algo não me deu o direito de ser superior. Me deu o dever de ser responsável. Ele ouviu, e aquilo transformou de forma visível. Não foi milagre, não foi redenção instantânea, mas foi começo. Pedi, como condição para que a relação seguisse, que houvesse terapia de casal, que ele participasse de conversas sobre responsabilidade financeira e respeito. Pedi que, em público, não me chamasse de velha como se fosse piada. Foi um pedido simples, respeito. Na manhã seguinte, Bruna recebeu alta com recomendações e planos para acompanhamento. Eduardo ficou mais manso, com um ar de quem guarda o orgulho num cofre trancado. E eu voltei ao meu escritório, às planilhas, aos relatórios, aquela vida que ninguém vê nas fotos de família. A placa do hospital continuou fora do meu destaque pessoal. Preferi assim. Mas aconteceu algo que eu não esperava. Pessoas do bairro começaram a me procurar com histórias. Memórias de quando comecei a trabalhar nos andares do hospital. Chegaram com cartas de agradecimento, relatos de como a instituição mudara vidas silenciosamente. Alguém me deu uma flor, outro um bilhete torto. E eu entendi que manter a discrição não significava ser invisível para quem precisava. No entanto, por mais que eu tivesse razão, por mais que meu agir tivesse sido medido, eu não quis ser cruel. O mundo já tem vinganças demais. A vitória que busquei foi a do bom senso, que ele perceba que o respeito se conquista com gestos pequenos e constantes, não com gastos grandiosos. Pedi que ele participasse da vida que eu escondia e não para me exibir, mas para que aprendesse, junto da irmã,
sobre limites. Com o tempo, as coisas mudaram. Eduardo passou a ouvir mais, saiu menos para exibir, não parou de errar, claro. Erro é parte de sermos humanos. Mas ficou claro que a humilhação que ele me infligira não seria um bilhete de despedida do casamento. Seria, no máximo, um aviso. Um sinal de que eu não tolerava que o nosso convívio fosse regido por notas e não por palavras. Algumas pessoas me perguntaram se eu não me senti tentada a usar meu poder de forma a humilhá-lo de volta. A resposta é sim, senti. A delícia da revanche é real, e pensa-se nela com um gosto quase infantil. Mas eu pensei em Bruna, na enfermeira jovem que olhou para mim por humanização. Nos pacientes que passam por minhas portas buscando atenção e não espetáculo. Pensei também em mim. Naquilo que quero ser aos olhos dos meus netos. Alguém que soube colocar limites sem transformar a vida em praça de humilhação. Ao final, pedi que ele fizesse o que prometera. Começou a frequentar sessões, a ler sobre responsabilidade. Pedi que ele falasse para as pessoas como tratar a esposa e o que aprendera. Não que eu quisesse ser vangloriada. Queria um sinal de mudança. Aos poucos ele foi dizendo, em encontros de família, em conversas de bar, que havia errado. Entendeu que 60 mil reais para um visual não o fazia melhor que ninguém. Entendeu que me chamar de velha não era prova de humor, mas de desprezo. E a lição que eu deixo aqui não é sobre dinheiro, não é sobre moda, sobre cabeleireiro ou sobre estética. É sobre quem escolhe se proteger com silêncio para gerir algo maior. É sobre o que se faz quando se dá poder sem presunção. É sobre aprender a exigir respeito sem humilhar. Quando conto essa história, sempre há quem me pergunte, e se ele não tivesse pedido desculpas? E se eu tivesse decidido ir até o fim e cortá-lo da minha vida? Eu pergunto de volta, o que se conquistaria com isso? A minha resposta é pessoal. Optei por limites, não por exílio. Optei por ensinar, não por destruir. Optei por manter a integridade daquele hospital, dos profissionais que lá trabalham, e por garantir que o cuidado chegasse a quem precisava menos mesmo que o pedido venha do mesmo homem que me chamou de velha. Hoje, quando passo pela recepção do Hospital Central São Bento, não há banner com meu rosto. Há rostos de pessoas que trabalham, de pacientes que sorriem. E quando encontro Eduardo em casa, ele olha para mim de maneira diferente. Não perfeita, mas responsável. Ele aprendeu a medir palavras antes de soltá-las no ar. E Bruna? Bruna aprendeu que busca de beleza não é igual a busca de segurança. Aprendeu, com dores e cuidados médicos, que a pressa de sermos bonitos pode custar caro. E no final, isso conta como lição. Se você chegou até aqui e tem uma história parecida menos de humilhação, de virada, de segredo que virou solução menos, conta pra mim nos comentários. Você perdoaria? Você cobraria uma desculpa pública? Compartilha com alguém que precisa ouvir que respeito não se compra. E se essa história mexeu com você, compartilha também menos, porque às vezes a gente só aprende quando a história de alguém vira espelho. Quando fecho os olhos, lembro daquele pedaço de papel com 60 mil reais e não sinto ódio. Sinto a certeza de que poder bem usado não precisa de ostentação. Sinto, ainda, a paciência de quem aprendeu que responder com humanidade traz mais resultado que responder com vingança. E essa é, para mim, a verdadeira vitória: continuar inteira, com dignidade, sabendo que o que nos sustenta não é o que mostramos, mas o que fazemos quando ninguém está olhando.